Ei, gente! Bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Para mim é um prazer estar com vocês aqui toda sexta-feira. Ou você que está vendo a reprise aí na terça, na quinta-feira. É um prazer para mim poder chegar na sua casa trazendo temas tão importantes que falam do seu e do meu dia a dia. Hoje o assunto é super sério e é para a gente ficar atento e diz respeito às nossas crianças. Roda a vinheta. Então, a gente já vai começar o nosso momento de reflexão e eu queria já chamar o texto que eu trouxe hoje, é de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus fala o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Gente, nós vamos falar hoje sobre abuso infantil, como identificar, prevenir e combater. Quando Jesus dá essa instrução, que nós devemos ser prudentes como a serpente, ele já pré-avisa o porquê. Nós estaríamos entre pessoas ruins, entre pessoas más, entre pessoas de índole má. E por que essas pessoas são assim? Porque o pecado depravou toda a humanidade. E todos aqueles que não têm Jesus como Senhor estão propensos a deixarem que o pecado e a maldade dominem o seu ser. Então, para que a gente tenha bastante tempo para conversar sobre isso, porque é muito importante. Você precisa ver todo o programa e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu já queria convidar a nossa roda de conversa para entrar e a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, estamos de volta. Eu estou aqui com a minha querida amiga, pastora Marina, pastora do nosso Kids da Matriz. Bem-vinda mais uma vez, Marina. Que alegria poder estar aqui, Pri. Já vou te chamar de Pri, né? Claro, já estou a gente em já casa, né? Já estou de casa. Exatamente. Aqui. E quero agradecer, né, o convite a vocês que estão ligadinhos em casa. É muito importante que vocês assistam, compartilhem e também nos dê sugestões aí, trazem alguma informação, se você já passou por isso ou conhece alguém, né, Pri? É muito importante. É muito importante esse feedback. A sua participação conosco aqui nesse programa, porque eu tenho certeza que vai enriquecer e vai trazer muito entendimento, né, e sabedoria ao seu coração. Amém? Amém. Gente, e também eu estou recebendo de forma remota, online e viva a tecnologia, a querida Marcela Thaís, cantora, compositora e atualmente escritora, né, Marcela? Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer ter você aqui. Oi, Pri, o prazer é meu. É um tema que eu, assim, parabenizo vocês por estarem abordando. Sim. Pastora Marina, tá aqui falando sobre esse tema, é realmente muito necessário. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, querida. E assim, gente, é um tema tão indigesto, né? Sim. Que é até difícil a gente começar a falar, mas é muito necessário, porque assim, as coisas acontecem de forma que onde a gente menos imagina, quando a gente menos imagina, né, nas circunstâncias mais corriqueiras possíveis, né, a gente vê isso acontecer. Então a gente pode começar conversando sobre como que a gente conseguiria ajudar quem está nos ouvindo a ter o entendimento mais aberto e como que eles poderiam, assim, ficar atentos em identificar talvez uma criança que está numa situação dessa, que pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Muitas vezes não é só o sexual em si, mas tudo que está em volta ali do ato em si, né? Como que a gente pode identificar isso, gente? Como a gente pode ajudar a identificar isso nas crianças? Bom, primeiramente, Pri, além de, né, lógico, identificar, as crianças, elas dão sinais. Isso. Então, a criança, ela fica muito
quietinha, né? Uma criança que já é tímida, a tendência dela é ficar mais reclusa ainda, né? Ficar ali dentro do seu quarto, não querer conversar, não querer participar das brincadeiras, até da rotina do lar. Ela não quer se envolver com os amigos, ela evita esse tipo de contato, né? Mas eu acho que mais importante, né? Assim, você pegou o gancho aqui dos pais, mas a gente olhar no contexto da criança. Esse olhar da criança para esse ato que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo, que ela está sendo abusada. O abusador sabe que está abusando, mas a criança não sabe que está sendo abusada. Verdade. Então é muito importante a gente olhar, ter esse olhar, né, de adulto mais. O primeiro passo que eu quero dar aqui para esses pais é passar informação. A criança precisa saber as informações corretas sobre o que é um abuso, o que é um toque indevido, o que é um carinho que é extremamente saudável, né, entre pais, entre irmãos, tios, avós, amigos, e um carinho que não é um carinho, é um abuso. Sim. Então, o primeiro direção que eu dou aqui para os pais, o primeiro conselho que eu dou aqui para os pais é para que os pais orientem os seus filhos, ensine os seus filhos, fale com eles de fato o que é um abuso, o que é um toque indevido. Porque uma vez que você orienta a criança, ela consegue discernir, ela consegue falar sim, não, aqui pode, aqui não pode, e dar esse retorno, esse feedback para os pais. Verdade. Se ela não sabe, ela não consegue identificar. Primeiro fato, então, é a família sentar, conversar. O quanto antes, Pri? Marina, a partir de que idade? O quanto antes. Né? Eu sou mãe de 3 filhos e todos eles bem pequenos, com 2 aninhos, 3, né? A partir do momento que eu já vi que eles já estavam socializando com outras crianças, eu já falava com eles. Né? Olha, não pode deixar beijar na boca, não pode deixar tocar nas partes íntimas. O que é parte íntimas? É onde você faz ali o xixi, as fezes, dá nome, fala nomes, o nome, né? Sua vagina, o seu pênis, fala o nome. Ótimo, isso é muito importante, né, Marcela? Dar nome para as coisas que às vezes a gente chama de apelido, né? Porque o abusador pode usar disso, né? Isso. É muito importante ser direto ao ponto nesse sentido. E como a Marina falou, a gente precisa realmente dar nome e precisa começar o quanto antes. 58% dos casos acontece entre 0 e 6 anos, né? Nossa, então, nós temos a maior porcentagem acontecendo na fase mais vulnerável da criança. E o desafio é exatamente esse, como falar para os primeiros anos, né? Eu escrevi, nunca achei que eu ia acabar me tornando uma escritora de um livro infantil nesse assunto, mas eu vi que Deus me cercou de todas as formas, porque eu tenho 12 anos aí no meio da música, como influenciadora. E uma das coisas que as mulheres mais hoje, que nós temos adultos feridos, é exatamente pelo abuso sexual infantil. É sem dúvida o abuso que mais traz sequelas para a vida. Então, muitas vezes a gente pensa em consertar adultos, mas a gente não pensa em proteger crianças. E elas serão os próximos adultos afetados, com dificuldades. Então, é muito importante a gente cuidar da raiz, da semente, né? Como a Marina falou, é muito importante a gente e também ter a linguagem certa, a didática certa, para cada idade. Por quê? Porque a gente não pode criar um trauma na criança falando de abuso sexual, porque a gente fala de um bicho de papão e a criança nem sofreu o abuso, mas ela já foi abusada psicologicamente sobre isso, né? Então, antes a literatura infantil mostrava uma sombra escura entrando no quarto, uma mão pegando, e assim, isso não é o correto. É muito a gente tem vago, que brincar, né, com o... Oi? É muito vago, né? É muito vago e, na verdade, você está oferecendo uma imagem de terror para a criança. Então, às vezes, a criança, né, graças a Deus, não vai passar por aquilo, mas ela vai ficar com aquele abuso psicológico de que alguém pode me pegar, alguém pode me tocar. Então, toma muito cuidado para não falar de abuso causando um abuso, né? Inclusive, tem a questão da revitimização, que a criança já foi vítima e você dá conselho como se fosse ela a causadora do próprio abuso. Então, por exemplo, uma marca muito forte na criança que já passou pelo abuso sexual, ela não gosta desse assunto. Ela odeia esse assunto.
falar, querer ter didática, fazer conversinha com a criança que passou por isso é muito difícil para a criança, isso não é recomendado. Por isso que é muito bom que, inclusive, quando a criança já foi vítima, se você percebe que a criança já teve os sinais, como a Marina já bem abordou, os emocionais, eles são os primeiros aspectos. Um aspecto muito importante também para as mães perceberem, porque eu passei pelo abuso com uns 11, 12 anos, mais ou menos, uma família, um parente muito próximo, o sangue do meu sangue, cometeu o abuso. Não chegou a ser a penetração, né? Mas foram muitos toques indevidos, foi muito constrangedor, foi muito difícil lidar, foram beijos, foram carícias. E isso, para mim, me foi terrível. E eu, por já ter uma certa idade, eu cheguei, assim, com certeza, eu vou contar para minha mãe quando eu chegar em casa. Quem disse? Eu guardei por 3 anos. Nossa, Marcela. Então, é uma coisa que a gente acha que é simples, a criança vai falar, mas até o treinamento de expressar, por quê? Porque esse expressar que alguém, principalmente da família, fez algo mal, significa que eu vou fazer mal à minha família. Porque se é o meu pai, se é o meu tio, se é o meu irmão, eu vou quebrar a família, que foi o que aconteceu com a minha família. Depois de 3 anos que eu contei, eu tinha mais peito para encarar. Essa pessoa tem filho, essa pessoa... Foi muito confuso, porque o amor se confunde com a traição. Né? Então, acaba que é um misto de emoções que... Por que o pai precisa tanto trabalhar isso na infância? E olha só, eu vim de uma mãe que leu bastante, que era uma mulher incrível, depois se formou em pedagogia, então ela era muito didática e tudo mais, só que ela não me preparou muito para a questão de dentro de casa, que acabou acontecendo dentro de casa. Porque é uma coisa que então, ninguém espera, a gente né? Tem que... Ninguém espera, mas acaba que a maior porcentagem, infelizmente, é o que acontece. É dentro de casa. Então, essa questão de... o que eu ia falar, um aspecto muito importante, pai e mãe responsável para você perceber. A criança, ela própria vai se afastar da companhia. E normalmente é uma companhia que ela gostava. Por quê? Porque o pedófilo, ele tem essa característica, ele é agradável com criança. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma mãe que está tratando o abalo emocional que ela teve, porque um homem dentro da igreja, um super bem aparentado, muito carinhoso, pegava o bebê dela todo final de culto, porque dizia que gostava de segurar bebê. E aí um dia ele falou assim, eu tenho que ir ali em casa, ele morava perto da igreja, rapidinho, deixa eu ir com seu bebê? Por que eu tô falando aqui? Porque nem na minha igreja, nem na Lagoinha, nem em lugar nenhum, nem dentro da nossa casa, nem em gabinete de pastor, você tem que deixar a sua criança sozinha. Porque eu fui deixada sozinha com o parente mais confiável, e isso aconteceu. E acabou que dias depois saiu, e ela disse que foi assim tão automático que ela, não, me dá aqui, ele não gosta de ficar sem mim. Ela foi muito sábia, você não tira o olho da sua criança, não porque alguma outra coisa, porque nós estamos em tempos maus, que foi o que a pastora, você Priscila, falou muito bem. Se a malícia cresceu, nós também vamos abrir os nossos olhos, né? Sim. Então, depois que ela passou uma matéria sobre esse homem na televisão, que ele era procurado, que ele era um estelionatário, que boa pessoa não era, que era envolvido em pedofilia, ela teve um choque tão grande. Deus. Eu acho que eu não sei se eu ia sobreviver, não sei o que eu ia fazer, não, Jesus. E ela teve que tratar com terapia e remédio. Eu ia falar isso. O abalo dela foi tão grande de pensar que a criança dela, por tão pouco, por uma pessoa da igreja, era tão vulnerável. Então, o que nós temos que fazer? Deixarmos de sermos vítimas e sermos mais espertas, que foi o que a Priscila falou nesse versículo, que realmente é um versículo que define bem. E a gente está falando aqui sobre essa necessidade, não sei, vocês devem ter visto, gente, um vídeo que ficou rodando no Instagram, acho que nessa última semana ou nos últimos 10 dias, de uma menina indo comprar um picolé. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi. Gente, o que foi aquilo? Pelo amor de Deus. E olha, eu tô falando isso aqui porque a gente sabe que existem homens e mulheres más, mas eu fiquei assim impressionada com a percepção da vendedora da loja. Eu fiquei me perguntando, eu falei, será que eu conseguiria entender que esse cara ia
ia pegar essa menina? Ia colocar lá dentro de casa? Às vezes ela já passou por um abuso também, porque viu o olhar diferenciado do homem com a criança. Nossa, assim, impressionante. Por isso a necessidade da gente ter atenção, né, Marina? Ainda dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, acontece? Acontece. E até um fato muito interessante, a Infância Protegida, né, ela trabalha com rede dentro da nossa igreja. Então, sempre eles estão dando treinamentos para nós, enquanto pastores de crianças. E ela conta um fato, né, que aconteceu, ela e o pastor Washington, que eles têm a rede da igreja protegida, segura e protegida. Como que é essa rede? Lá a gente não pode trocar a criança. Então, se a criança fez ali as suas necessidades, a gente precisa solicitar os pais para que os pais venham e troquem a criança. Não precisa deixar nem a bolsinha lá, porque nós não vamos trocar. E os maiores também, dependendo da idade de 4, 5 anos, se a criança tem dificuldade para ir ao banheiro sozinha, a gente precisa chamar os pais, porque a gente não faz nenhum tipo de contato e nem vê a criança sem as suas vestes. E aí ela conta que, né, em um desses treinamentos, contando um testemunho de um rapaz que era pedófilo, procurado, né, pela justiça. Ele entrava nas igrejas para poder fazer esses abusos. Ele tocava violão. Então, no Ministério Infantil é assim, chega alguém que toca violão, pode vir. Ganhou, né? Ganhou, pode entrar. E ele teve acesso ao Ministério Infantil. E por 6 meses ele ficou tentando uma oportunidade para poder tocar em alguma criança, abusar alguma criança, levá-la ao banheiro, mas a igreja não permitia, o ministério não permitia. Que já estava cercado. Devido às regras, devido às normas, todo mundo que chegava lá tinha que cumprir essas regras. E quando ele foi pego, né, a conta que ele foi dar esse testemunho, ele falou assim, olha, todos esses outros que vocês estão falando aí, eu fiz, mas nessa igreja específica eu não consegui tocar e abusar nenhuma criança. A rede de proteção e segurança dessa igreja foi tão forte, que eu não fiquei 1 minuto a sós com nenhuma criança, eu não pegava a criança no colo, eu não abraçava a criança. A rede de proteção deles era tamanha que essa igreja eu não consegui. Ele falou, eu entrava na igreja para fazer isso. Então, é algo muito assustador. Nós, como pastores, a gente fica atento o tempo todo. É proibido tirar foto, é proibido postar, é proibido beijar, é proibido abraçar. É muitas crianças, mas nós ficamos atentos, não só com os adultos, mas criança com outra criança também, né, Marcela? Porque nós estamos pegando o gancho aqui de um pedófilo adulto, mas também temos crianças que talvez já passaram por isso, já passaram por esse abuso e reproduz. Ou não passaram, mas assistem, porque também tem o abuso visual, assistem pela TV cenas de sexo, beijo, abraço, ou mesmo com os pais, com os irmãos, enfim, e eles querem reproduzir isso com outras crianças. Então, tem o pedófilo, que tem consciência que ele está abusando, e temos aqui uma criança que não tem consciência do que é isso, mas devido ou ter sofrido, ou presenciar, ou ver isso, ele reproduz em outras crianças. Então, supervisionar o tempo todo. Não podemos tirar os nossos olhos das crianças. Pode piscar, né, gente? Algo muito importante, que o abuso ele não é cometido somente nas partes íntimas, né? Ele é cometido nas mãozinhas, ele é cometido na boca. Uma coisa que, infelizmente, é terrível falar, mas uma coisa que os pedófilos muito querem é o sexo oral. Então, isso tem que ser uma coisa que acontece muito, infelizmente, isso é muito triste de falar, principalmente assim, é que muitos postos de saúde recebem crianças com doenças venéreas na boca. Sim. Né? Então, é um número muito alto. Então, você tem que estar atento, né? A criança, ela não sabe combater, principalmente se ela for bem novinha. Ela é vulnerável, né? Somos nós, os adultos, que iremos estar alerta o tempo todo. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente ensinar as nossas crianças. A única arma que a gente pode colocar na mão de criança é expressar sentimentos. Se você ficou com medo, se você ficou com vergonha, porque a criança entende isso. A criança entende muito cedo, você não precisa definir para ela o que é dor, o que é medo, o que é tristeza, o que é vergonha. Isso é nato da natureza humana. Então, você fala, ficou com medo, ficou com vergonha, conta para a mamãe. E algo muito importante, mais importante ainda do que a criança saber falar dos sentimentos dela, é você definir junto com a criança quem são, nomear essas pessoas que ela vai chegar como esse ponto de socorro.
Porque nós temos um número, nós temos uma ambulância para chamar alguma coisa quando a gente sabe que a gente está em perigo, que a gente precisa de socorro. A criança... Sim, não tem. Então, a mãe precisa deixar muito bem definido para a criança. Se acontecer na escola, deixa... Você tem alguma professora que você gosta? Entendeu? Porque às vezes é preciso contar na hora que aconteceu. Olha, foi no banheiro da escola. Conta para a tia da escola, conta para a mamãe. E aí que chega também um grande desafio. Eu não sei se vocês vão falar sobre isso, mas que é exatamente esse laço de confiança ser construído, principalmente Sim. entre pai e mãe. Porque Sim. não adianta. Se você não for um pai e uma mãe que entende que é você quem primeiro normaliza o abuso, que é você que pode ser essa referência do abuso e fazer com que a sua criança tenha ela vai suportar mais o abuso, por exemplo. Se você bate na sua criança, fica batendo no corpo da sua criança, gritando com a sua criança, né? Já a gente tem um versículo que fala isso: longe de vós toda ira, toda gritaria, mas você fica gritando com a sua criança, ela não sente que ela tem direito sobre o próprio corpo. Primeiro, você nem nunca ensinou para ela, né, o básico, foi dar banho nela e explicou para ela: olha, mamãe só toca aqui porque mamãe tá te dando banho. A única pessoa que pode tocar além é o médico, se tiver com a mamãe, porque é pro seu bem e a mamãe vai estar olhando. Olha, isso aqui, o pipi e o ânus é para limpar rapidinho, para mais nada. Então, se a gente não cria um ambiente para a criança entender a liberdade que ela tem para expressar e o que realmente isso é na prática, porque ela é uma criança realmente saudável emocionalmente, ela não sofre também abuso psicológico em casa, ela não sofre abuso contra o próprio corpo, então nós teremos sim uma criança, mesmo novinha, menos vulnerável do que todas as outras. Verdade. Isso parte muito, a gente teve alguns programas aqui que a gente falou, a Marina até participou de um comigo, né, Marina, da comunicação não violenta, sabe, Marcela? Porque tem muito a ver com isso, da gente enquanto pais. Eu tenho 2 pequenos lá em casa, nessa idade ainda da primeira infância, né? E assim, enquanto pais, nessa primeira infância, é muito difícil a gente impor limites respeitando a criança, respeitando ela fisicamente, respeitando ela emocionalmente e ela como indivíduo, né? E é eu entender as vontades dela, estabelecer os limites sem desrespeitá-la, sem anulá-la na relação, né? Porque isso que a Marcela falou, e que você falou muito nesse programa nosso, né, Marina? Enquanto pais, a nossa necessidade de ser essa ponte mesmo, de confiança, esse lugar de abrigo e de confiança. Interessante que ela falou, né? Até a questão da primeira infância, as crianças estão desfraldando, então começa a levar no banheiro, eles têm nojo de tocar neles, né? De limpar as fezes, ali o bumbum e tal. E aí, eu sempre fiz isso com os meus filhos, eu pedia licença. A hora que eu ia tocar neles, eu falava: licença, a mamãe vai limpar. E falava o que eu estava fazendo. Sim. Eu estou limpando, né, a vagina, estou limpando o ânus. Porque se a gente não fala, qualquer pessoa vem e toca e fala: a mamãe já tocou, o papai já tocou para limpar, a vovó. Então, qualquer pessoa pode tocar. Não, eu só tocava porque eu tinha que fazer algo. Sim. Né? Tem, inclusive, o meu filho, o Miguel, fui levar ele na pediatra e a médica falou assim: e aí, mamãe, como é que tá a higiene do pênis e tudo? Posso dar uma olhada? Ele: não. Só a mamãe e o papai. Entrei dentro do banheiro com ele, da pediatra, para ele me mostrar, mas ele não mostrou para a pediatra. Ela falou: não, mamãe, tem que estar assim. Falei: não, tá assim, tá ok. Mas ele não deixou ela ver. Sim. E eu falei assim, aquilo ali alegrou meu coração. Claro. Porque ele entendeu que ninguém pode ver, né? São duas meninas e um menino, e a gente ensina isso. Agora é o momento do Miguel. Não, Miguel está no banheiro, é a Carolina, é a Júlia. Porque se a gente não começa a criar essa rede de apoio, de proteção dentro de casa, eles não vão encontrar isso lá fora. Não vão. E além dessa rede de apoio, o que a gente está falando aqui muito é rede de apoio, informação. Eu acho que entra muito, já quero fazer um link com o seu livro, Marcela. Fala um pouco pra gente, assim, apresenta um pouco o seu livro pra gente, porque ele vem trazendo realmente informação, ele informa, ele traz luz se existe trevas.
E a gente fez isso da forma mais didática e lúdica possível. Como falar para os primeiros anos sobre abuso sexual infantil sem agredir a criança apresentando essa figura do mal? Então a gente foi pelo caminho oposto. A gente fortaleceu a ideia do quanto é gostoso, do quanto é importante a criança expressar os sentimentos dela, que foi o que eu falei agora. Isso já torna ela menos vulnerável. Ou seja, se alguém já estiver rondando, porque muitas vezes não acontece de primeira. O pedófilo ele vai sondando, ele vai rondando, como a Marina mesmo falou, que tinha lá, o cara foi tentando. Então ela já vai te falar. E se já aconteceu também, vai te falar. E uma coisa também muito importante é sobre a valorização do corpo da criança. E sobre esse aqui é o livro, Turminha Corajosa e Esperta. Tá lindo, viu, Marcela, a capa? Obrigada. É um trabalho assim feito com muito carinho, muito caprichoso pela editora Thomas Nelson, que trabalhou assim com muito carinho mesmo. Olha que coisa linda, gente. Nossa, lindo demais. É um livro para criança, porque criança gosta de repetir, né? Vai ouvir a história 1 milhão de vezes. E até eu tô aqui no livro, essa aqui, eu preciso falar sobre essa pessoa aqui, que Por na favor, verdade, conta pra gente. ela escreveu o livro comigo, ela é pedagoga, especialista na área, ela é minha sogra. Olha que coisa legal. Meu amor, assim, e se alguém já falou mal de sogra, eu não sei o que é isso. Eu também não sei, não. Graças a Deus, Marcelo. Marina também não, né? Não. Gente, é Jesus que faz. Graças a Deus que a gente orou e que veio de brinde. Orou tanto que a sogra veio de brinde também. E aí, esse livro tem ela como a tia Lene. E a tia Lene, de forma muito amorosa, isso aqui, por exemplo, é uma linguagem didática muito legal, que é a boca com zíper. E ela vai falar que o zíper só serve para colocar na bolsa, para fechar a calça, não, para fechar a boca. Então a boca não pode ficar fechada. Ótimo. E aí ela vai falar sobre várias coisas, como que nós podemos nos expressar, né? Tem a língua de sinais, tudo mais. É bem inclusivo também o livro. Os personagens. Então, são as crianças no livro que fazem perguntas de criança. E aqui no caso, ó, isso aqui aconteceu comigo na infância, viu? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E até então não era perigoso. Criança brincava na rua, né? Não sei se vocês também lembram dessa fase que a gente brincava na rua. Hoje, era bom demais. Assim, E um carro preto parou e falou assim: eu te levo na sua casa. E tinha um senhor e um jovem. E depois, pouco tempo depois, saiu que um Opala preto, o carro era um Opala preto, eu lembro perfeitamente, tinha pego crianças na cidade e tirado os órgãos. Foi uma coisa assim terrível, foi uma história nessa cidade que impactou todo mundo, assim, foi horrível. E eu falei, gente, que risco! E eu contei para minha mãe também ficou assim, assustada. E isso acontece, das crianças serem abordadas quando a gente menos imagina. E isso que a gente falou, por exemplo, que é aqui quando alguém começa a mostrar pornografia. No caso aqui, é um próprio amiguinho que levou o celular para a escola e mostrou coisas que ele sabia que não faziam bem. A gente não fala aqui pornografia, abuso sexual, dor, a gente não fala sobre isso. A gente inverte, né? Então, é muito legal. E Marcela, eu amei. Eu já encomendei o meu na Amazon, tá? Tá para chegar. Obrigada. A gente fica muito feliz quando vocês, assim, divulgam também, porque ajuda muito. E essa aqui sou eu, Tatá. Eu mandei uma foto minha na infância. Ai, acho que aqui. Aí, pegou. Essa aqui é a Tatá. Eu mandei uma foto minha na infância e aí eles me fizeram. Produziram. Ficou bem bonitinho mesmo. E lembra você mesmo. E a proposta é exatamente a gente tornar as nossas crianças corajosas e espertas. Por quê? Porque criança não gosta de ser o fraquinho que alguém vai pegar.
Criança não gosta de ser vulnerável. Você tem que mentir para a criança nessa hora. Que Jesus está com ele, que a mamãe está com ele, que tá, e vai dar tudo certo, porque senão sua criança não vai dormir mais. Se ela achar que o mundo tem um monte de bicho-papão. Ela tem que lidar com coragem com o mundo. Inclusive, no final, ela recebe um certificado de membro da turminha Corajosa e Esperta. Lindo, né, Marina? Lindo. Então, você pode colocar lá na parede, quando sua criança estiver com medo, olha lá, você é corajoso e esperto, você já provou, porque ele vai fazer as atividades no final, vai saber da história. E assim, a gente tem recebido relatos maravilhosos de crianças que já decoraram o livro. Então, a gente sentiu essa falta dessa literatura. Realmente, os pais têm muita falta. A gente viu isso, que é terrível. A literatura, as editoras não... Inclusive, esse é o primeiro trabalho nessa editora, assim, tão direcionado. Tão direcionado, né? Para crianças e sobre esse assunto. É uma editora, né, já de tantos anos, e você vê, faltava esse conteúdo. Então, imagina, a gente precisa nos armar. Precisamos, e assim... eu já te agradeço pela participação, Marcela, aqui no programa e em falar para a gente sobre esse assunto, em apresentar o seu livro. Damos glória a Deus pela sua vida, que teve coragem de trazer isso à tona, de se expor, porque isso é uma exposição, né? Mas essa sua exposição está curando, né, Marina? Com certeza. Vai trazer vida e luz para outras vidas. Muito obrigado mesmo, viu, Marcela? Nós somos abençoadas através da sua vida, sem dúvida, como mães principalmente. Amém. Que Deus abençoe. Marina, obrigada, querida. Eu que agradeço. Contar com você sempre aqui como uma protetora, uma pastora dessas crianças aqui. Lá em Provérbios 31:8 fala, né, que nós devemos nos levantar em defesa e em proteção. Então, encaixa com a sua abertura, com o início ali daquela palavra. Então, nós nos levantamos aqui, eu, você, Marcela, né, em proteção, em defesa dessas crianças. Amém? Amém, Conte amém. sempre comigo. Foi isso mesmo. Queridas, muito obrigada pela participação. Um beijo. Foi uma Deus delícia abençoe. conversar com vocês, tá? Amém. Foi um Queridos, prazer, obrigada. O nosso programa de hoje foi difícil a conversa, mas necessária. Você precisa se informar, nós, enquanto pais, precisamos nos informar. Eu quero agradecer a minha parceira querida, que é a Maria Turquesa, que está me vestindo hoje com esses anéis aqui que eu estou usando. Esse brinco que você colocou, você não precisa de mais nada, ele é o próprio look. Esse colar também tão delicado aqui, tudo semi-joia, tudo folheado, maravilhoso. Obrigada, Maria Turquesa. Gente, é só entrar no Instagram que está aparecendo aqui, eles vão te atender tão bem como sempre me atende. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Deus te abençoe e guarde a nossa vida e as nossas crianças.